Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Bruno e a gente vai conversar um pouquinho sobre os efeitos da cirurgia bariátrica. É claro que todo mundo, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, Bruno, pensa logo no sucesso, no emagrecimento e perda de peso. E ela é tida como, assim, a grande solução, né, para o problema da obesidade. Depois a gente pode conversar se isso é verdade ou não, né? Os estudos não mostram muito bem isso, mas para a população em geral ela é tida, assim, como uma grande possibilidade, uma boa possibilidade. Talvez como uma possibilidade mais fácil, né? Você opera e você está livre da obesidade. Você retirasse a adiposidade do seu corpo e não voltasse nunca mais, né? Exato. E a mesma coisa vale para o diabetes, inclusive, né? Tanto é que tem muita gente chamando a cirurgia bariátrica de cirurgia metabólica, porque os pacientes de fato melhoram muito a resistência à insulina. Alguns dizem que o indivíduo cura da diabetes, né? Que é um termo com o qual eu tenho uma certa dificuldade de lidar. Ressalvas, né? Porque na clínica, o que aparece, né, as pessoas que me procuram falam assim, olha, vim aqui passar com você é minha última tentativa antes de ir para a bariátrica, né? Porque eu sei que a bariátrica meio que, não é que ela sabe que vai funcionar, mas alguma coisa, resultado, ela sabe que ela vai ter ali. Mas o que eu acho que é importante, né, tem um estudo novo de um aluno seu, do Igor, que falou sobre os efeitos da cirurgia bariátrica que não são tão comentados. Um deles é a perda de massa óssea que tem pós-cirurgia bariátrica. É claro que é muito direto, né, a gente pensar que, bom, se a pessoa pesava 180 quilos, né, 140 quilos, está pesando 90 quilos, ela não tem mais tanto peso para carregar, então esse tecido ósseo também não tem tanta sobrecarga sobre ele, e é natural pensar que tem uma diminuição dessa densidade mineral óssea. E aí, esse estudo que vocês fizeram é sobre o efeito do exercício também nessa massa óssea em indivíduos com bariátrica, é isso? Sim, é verdade. Temos esse estudo com exercícios físicos, né? E a ideia principal aqui é usar o exercício como uma estratégia terapêutica para contrapor o efeito adverso da cirurgia bariátrica sobre a massa óssea. E esse efeito adverso vem, basicamente, como você disse, da redução da carga no esqueleto, né? Porque o indivíduo perde massa, né? Isso é óbvio, né? Então tem uma redução mecânica de carga no esqueleto, mas também porque algumas dessas cirurgias provocam redução na absorção de nutrientes, como é o caso da cirurgia que a gente chama de Y de rua técnica, né? Que é a mais comumente utilizada mundialmente falando, aqui no Brasil também, né? Bom, o que a gente observou nesse estudo? Que de fato a cirurgia bariátrica provoca uma redução da massa óssea em diversos sítios do esqueleto. Então a gente fez uma análise bastante minuciosa, a gente observou uma série de efeitos adversos e o exercício físico contrapõe esse efeito, como esperado. Tá? Então o exercício resolve, evita por completo a perda de massa óssea? Não. Tá? Mas parcialmente resolve essa redução. Então o exercício parece ser um coadjuvante terapêutico para o indivíduo que passa por cirurgia bariátrica. E nesses pontos, então, esses indivíduos, eles chegaram a ficar osteopênicos? Essa é uma boa pergunta. Só para lembrar, né, talvez as pessoas não saibam, tem a densidade mineral óssea, que é aquela arquitetura dentro do osso, que evita quebras, que é a ideal, tem a normal. Quando começa a perder parte dessa densidade, ele começa a ficar um pouco mais oco, a gente pode falar, né, um pouco menos cheio, a pessoa entra no estado de osteopenia, e se isso vai perdendo ainda mais essa densidade, entra no processo de osteoporose. Essa é uma boa pergunta, porque as mulheres obesas, elas costumam ter muita carga no esqueleto. Então, quando você olha para o osso delas, é um osso forte, né? Tanto quando você olha para a arquitetura do osso, quanto quando você olha para a densidade do osso. Então, é um osso, entre aspas, saudável. No entanto, quando você pensa no longo prazo, uma redução drástica de osso, assim, algumas condições talvez mais drásticas no sentido de redução de massa óssea. Então você, em um período muito curto, né, semanas após a cirurgia, a gente já começa a observar alterações moleculares no osso. Em questão de meses, você já observa uma redução na densidade e na arquitetura do osso, né, em parâmetros de força, de rigidez do osso, né? E em questão de anos, né, há de se imaginar que esse indivíduo se torne propenso a uma baixa densidade mineral óssea
E, de fato, a literatura aponta que esses pacientes têm um risco maior, por exemplo, de fratura de osso. Então, eles caem, né, e quebram mais facilmente isso no longo prazo, né? Então, qualquer medida terapêutica que evite, né, o agravamento desse quadro ao longo do tempo é muito importante. O exercício parece ser uma estratégia barata, como a gente sabe. Mas, né, qual foi o exercício que vocês usaram no estudo? Então, nós usamos o exercício mais básico que vocês imaginam. Eu costumo dizer nas apresentações e tudo mais, o pessoal da educação física, que olha, é aquilo que vocês veem na academia, aquilo que vocês aplicam para os seus alunos. Tá? Não tem nada de diferente. Exercício de força e exercício aeróbico em esteira. Né? Quantas vezes na semana que já foi suficiente para ver uma diferença? 3 vezes por semana, tá? Uma intensidade moderada a alta, 8 a 12 repetições máximas. O pessoal que é da área de educação física sabe o que eu estou falando, ou seja, o indivíduo consegue fazer, né, no exercício de força 8 repetições máximas, né, de 8 a 12. Né? Isso é o suficiente para gerar um efeito positivo no osso. Né? Tanto do ponto de vista molecular, então o exercício de certa forma rearranja, né, as moléculas que modelam o osso, né, e isso evidentemente resulta num osso mais denso, né, mais denso em comparação, né, à cirurgia sem o exercício. Né. Então não resolve todos os problemas, mas é uma ajuda importante. É importante dizer, Desiree, que a cirurgia bariátrica, ao contrário do que as pessoas imaginam, não, a gente já falou sobre isso aqui, os nossos estudos nessa área têm mostrado isso, não é a salvação da lavoura, sozinha. Né? Ela pode ser um pontapé inicial, ela pode ser a última escolha, né? Mas sozinha... Se não tiver mudança de hábito, ela não se sustenta. E no começo, perfeito, a mudança de hábito. A mudança de hábito tem que acompanhar a cirurgia bariátrica. Se não veio antes, que venha depois. Isso é muito importante. Tem que vir, senão está fadado ao fracasso. Inclusive, a gente tem texto aí no blog, a gente já discutiu isso anteriormente, no nosso artigo preliminar, né, mostrando que, por exemplo, para função endotelial, né, que é um parâmetro importante que prediz a aterosclerose, o exercício físico também traz esse efeito terapêutico, né, preserva a função endotelial. Resistência à insulina é a mesma coisa, no trabalho do Wagner, que a gente vai publicar ainda nesse ano, se der tudo certo. Né? Então, basicamente, a tendência que a gente observa é o seguinte: a cirurgia bariátrica traz um grande benefício, tá? Não é livre de efeitos adversos, como no caso do osso que a gente discutiu agora, e o exercício físico superimpõe os benefícios e, ao mesmo tempo, olha que legal, o exercício físico é capaz de contrapor alguns efeitos adversos. Né? Então, isso que é importante. As pessoas que passam por essa intervenção, né, elas precisam continuar buscando mudanças no estilo de vida, que isso seja um pontapé inicial, pois bem, mas que elas precisam continuar buscando uma melhora no estilo de vida para que essas mudanças, esses benefícios sejam perenes. E não há de se falar, a gente já viu o vídeo falando sobre isso, não há de se falar em cura de diabetes, por exemplo, quando a gente olha molecularmente o indivíduo, né, a gente nota uma série de alterações. Quando a gente vai mais a fundo... Permanecem. Exatamente. Você olha, puxa, o indivíduo está com a glicemia, a glicose no sangue super controlada, ele curou do diabetes. Quando a gente vai mais a fundo e olha para a insulina, e olha para uma resposta, né, que a gente fala no teste oral de intolerância à glicose, quando a gente olha para a inflamação e para outros parâmetros, a gente vê que não há uma cura, não. Não, tem uma melhora, porém não uma melhora, mas sem mudanças que, sim, né, paralelas à cirurgia, né, de estilo de vida, basicamente, não há de se falar em cura. Bruno, só para terminar, por exemplo, porque nesses casos pós-cirurgia, o indivíduo sai com uma prescrição gigante de suplementos, ele tem toda, né, e precisa para ser feita mesmo, porque, como você disse, ele começa a ter um prejuízo na absorção de diversas vitaminas, minerais, etc. Só que aí, até pensando não só na cirurgia bariátrica, mas, por exemplo, para mulheres pós-menopausa, que são também um fator de risco para osteopenia e osteoporose, e também pensando nos bariátricos, adianta só suplementar? Isso melhora a densidade mineral óssea? Porque assim, a gente sabe que melhora, mas já ouvi falar também que não melhora, não previne quebra, né? Não previne fratura. Que o exercício ele seria o único capaz de dar uma arquitetura óssea para prevenir essa quebra, que seria diferente de só suplementar. Isso está ainda comprovado? Você que estuda esse tema? Existem algumas drogas específicas, uma especificamente, né, que é uma droga biológica, que é uma droga que é capaz de inibir a perda de osso,
né, de aumentar a densidade mineral óssea, né, o que é super difícil de acontecer no idoso, por exemplo. Então, inibe a reabsorção de cálcio. Não, na verdade essa droga faz exatamente isso. Diminui a reabsorção de cálcio, ela aumenta o que a gente chama de PNP, né, que é uma proteína que remodela o osso, que faz síntese de osso, produz osso, né? Então age numa via que vai produzir mais osso e diminui a degradação. Então o ciclo do osso fica favorável, a balança do osso fica favorável ao ganho de osso, né? E essa droga já se mostrou capaz de prevenir, por exemplo, fratura. Eu estive numa palestra de um pesquisador que estudou muito essa droga, talvez seja o pioneiro nessa área, né? O McLang esteve na Faculdade de Medicina lá da USP, deu uma palestra super legal sobre o tema. E o que ele falou, basicamente, falou de todos esses efeitos benéficos, e falou também que não existe para o exercício evidência, né, que o exercício previna fratura, né, no que ele está correto. Agora, não existem evidências que o exercício previna fratura por um simples motivo, não tem estudos. Não tem uma indústria farmacêutica tão forte quanto tem por trás dessa droga, por exemplo, né, financiando estudos nessa área. Porque se o exercício aumenta a rigidez, a estrutura, vamos dizer assim, a arquitetura do osso, melhora a arquitetura do osso, né, que a gente chama de microestrutura do osso, microarquitetura óssea. Tá? Melhora a densidade do osso. Então você tem um osso mais forte, você tem um osso mais denso, né? O indivíduo tem mais equilíbrio que faz exercício, a gente já sabe, tem mais força. Então o indivíduo tem um osso mais forte, mais denso e cai menos, logo há de se esperar, pelo menos a hipótese, consenso, né, que esse indivíduo tenha menos chance de fratura. E prejuízo de qualquer jeito não vai ter, a menos que ele vá fazer um esporte radical. Exatamente. Tem, mas por outro lado, você pode cair e quebrar, né, fazendo exercício. Mas isso o pessoal até andando na rua, né, numa rua esburacada, vai se machucar inteiro. Então, de qualquer jeito, não precisa fazer exercício. Precisa, é necessário para o bariátrico, sem dúvida, para o idoso. Né? Sem dúvida, né? Hoje em dia a gente já tem até um vídeo no blog falando, uns primeiros, falando que não fazer exercício é um estado doentio, né? Então, todo mundo precisa, essas pessoas não podem... O Bruno, ele até fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim que hoje para a pessoa fazer academia tem que levar atestado médico falando que pode fazer exercício, né? Não sei se é você que fala ou se escutou alguém falando, mas que o certo seria a pessoa levar um atestado físico para falar que ela, olha, eu vou ficar um mês sem vir na academia e o meu médico me autorizou a ficar um mês sem vir. Então, eu acho que essa é uma visão de quão o exercício ele é importante para a nossa vida, na verdade. A mesma coisa que a gente fala de droga, né? A droga é importante em diversas doenças, claro, né? O medicamento, mas não substitui o exercício, as funções do exercício. Né? Isso vale para a bariátrica. A bariátrica também não substitui o exercício. Isso que, se tiver uma lição que a gente possa tirar desse grande projeto que a gente fez com a bariátrica, que a bariátrica sim traz grandes benefícios para o paciente, mas que não substitui os benefícios do exercício. Eles são estratégias complementares e é assim que elas deveriam ser pensadas na clínica. Perfeito. Então tá ótimo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre bariátrica e afins, coloca lá no Instagram que a gente responde vocês. Não esqueça de assinar o vídeo, dar um like no vídeo, assinar o nosso canal e a gente se vê no próximo. Valeu, gente. Até a próxima.